Vilão ou herói? Um ano depois, ficou claro que o culpado pelo acidente que matou 17 estudantes no litoral de São Paulo não foi o motorista do ônibus. O motorista foi a 18ª vítima e tudo indica, não tinha como parar o ônibus. Depois de tanto tempo, só 5 famílias foram indenizadas. E o processo para apurar a responsabilidade da empresa de ônibus ainda está na justiça. Eric tem 22 anos e cursa o 4º ano de engenharia civil. Há um ano, ele foi dado como morto no acidente que vitimou um grupo de universitários. Eu tive traumatismo craniano, tive outras lesões no joelho. Acho que eu bati o tórax e tiveram que perfurar meu pulmão para retirar o líquido. A metade da minha orelha direita caiu. Coloquei na pancada, o coração... Os pais contam que receberam uma ligação na madrugada. Seu Edemir foi até o local do acidente, onde o rapaz informou erradamente que Eric tinha falecido. Desesperado, ele dirigiu até o hospital. Quanto tempo desse seu filho está morto para o seu filho estar vivo? Ficou mais ou menos 1h e 20 minutos por aí. Hoje, Eric mora na cidade onde estuda, Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Não precisa pegar o ônibus para ir à faculdade. Essa foto, na tela do computador, foi tirada um mês antes do acidente. Ele a mantém como lembrança de uma das sequelas. Eu tirei foto porque a borboleta pousou no meu dedo indicador. Agora não tem mais esse dedo. Acho que ela estava dando tchau. A mãe de Eric lembra que todo o sofrimento talvez pudesse ter sido evitado, porque os ônibus sempre davam problemas. Quebrava quase todos os dias. Às vezes o Eric voltava do meio do caminho, mandava o pai dele, pai, vem me buscar. Aí o pai dele ia buscar. 8 de junho de 2016. Um ônibus fretado segue pela rodovia Mogi Bertioga. Levava de volta da aula 34 alunos de Mogi para São Sebastião, no litoral de São Paulo. Já passava das 11 da noite quando o ônibus descia esse trecho da estrada Mogi Bertioga, serra, declive e sem freio. O ônibus acabou adquirindo velocidade. A neblina atrapalhava bastante naquele momento. Esta aqui foi a última curva que o motorista conseguiu fazer antes do acidente. Quando fez essa curva aqui, o motorista teria tentado tombar o ônibus para evitar que caísse no penhasco, sem saber que aqui tinha uma vala de aproximadamente 4 metros de altura e essa rocha ao fundo. O ônibus ficou tombado dentro da vala e dos 34 alunos que estavam dentro do ônibus, 17 morreram, mais o motorista. Eric ficou 22 dias internado. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele se recuperou bem. Nasceu de novo, né, Eric? Tem outra vida. Eric teve de se adaptar à nova condição e reaprender coisas simples, como, por exemplo, escrever. A primeira vez, eu tentava e a caneta só escorregava. Não conseguia segurar direito, não tinha força. Mas ele conseguiu. E escolhe agora 3 palavras para resumir o que sente. Saudade, fé em Deus e amizade. O jovem ainda tem problemas com a memória. Não se recorda dos detalhes do acidente. Às vezes, esquece letras de música, mas não desiste de tocar. Essa é uma das canções que ele tocava no ônibus com os amigos da faculdade. O que fica de lição disso tudo? Mais valor à vida, foi o que eu aprendi. Felipe é outro dos 17 sobreviventes do acidente. Aos 18 anos,
ele poderia não estar aqui, muito menos caminhando desse jeito aí. O estudante ficou 10 dias em coma e quase um mês internado. Eu tive traumatismo craniano e desloquei a cervical. Aí eu passei por uma cirurgia no pescoço para colocar o pescoço de volta no lugar, colocar o pino, né, fixar um osso no outro. E se eu sobrevivesse, uma das sequelas seria eu ficar paraplégico ou tetraplégico. Ele não desistiu da faculdade de engenharia civil, mas se mudou para Mogi. Não tem que ir e voltar todas as noites de ônibus pela serra e divide um apartamento com 2 amigos. Um apartamento pequeno, né? Mas que resolve o problema de vocês. Ficar mesmo perto da faculdade, entendeu? Tá vendo? Para ir pra faculdade. Que tá mais tranquilo, próximo? não precisa pegar ônibus todo dia. Tá perto, dá uns 10 minutos da faculdade, mais ou menos. O caso de Felipe foi tão grave que, quando estava em coma, ele recebeu um apoio especial dos jogadores do time do coração. Diego Lugano e Paulo Henrique Ganso, que já não joga mais no clube. Eu creio que vai dar tudo certo. Hoje, Felipe faz esportes sem limitações. Ele se lembra de tudo na hora do acidente e diz que percebeu algo errado quando o motorista tentou fazer uma curva bem fechada. Eu acho que como era uma curva um pouco mais fechada, ele exigia um pouco mais do freio. Nisso que ele exigiu, eu ouvi um estralo, como se fosse a correia dos freios quebrando. Pô, nisso, o ônibus embalou. Na hora que eu vi esse estralo, o ônibus embalou. Que eu deduzi que foi o freio do ônibus quebrando. Felipe também diz que o acidente era uma tragédia anunciada. Inclusive já tinha acontecido de faltar freio com um dos ônibus. Só que, por sorte, aconteceu no meio do trânsito. O jovem fala sobre um detalhe que não entrou na investigação oficial. O motorista teria entrado em contato com a empresa para requisitar um outro ônibus antes da viagem de volta. Aí ele recebeu a resposta, não tem outro ônibus, desce com esse aí mesmo. Aí o que ele ia fazer? Zenilton perdeu o enteado Daniel. Para ele, o rapaz de 25 anos era um filho de verdade. Pai é quem cria. Com certeza. O amor é o mesmo por todos, né? Claro, a gente, desde pequenininho, não tem como, né? Ele veio morar comigo e tinha 2 anos de idade. Daniel nunca gostou de tirar fotos, mas por uma ironia, é dele a única foto da casa colocada em um porta-retratos. Chegar na casa é o único quadro que tem. Ninguém mais tem. Zenilton faz engenharia civil em uma faculdade próxima de onde Daniel estudava. No dia do acidente, eles voltavam em ônibus diferentes da mesma empresa. Hoje, ele continua fazendo o mesmo trajeto todas as noites. Seu Otacílio perdeu a filha Rita de Cássia, que fazia o 2º ano de enfermagem. Tivemos uma perda irreparável, que dinheiro nenhum vai trazer de volta. E vemos também a morosidade da justiça, porque isso é um fato que teve repercussão mundial. E a gente vê que as coisas não caminham como deveriam caminhar. Jário e Madalena perderam Guilherme, o único filho. Foi um negócio anunciado, há muito tempo que vinha. A gente tentou várias vezes até trocar ele de ônibus. Negligência, nada de fatalidade, negligência, entendeu? Irresponsabilidade e falta de amor ao próximo. Os ônibus que levavam os estudantes eram da empresa União do Litoral, contratada pela Prefeitura de São Sebastião. O delegado responsável pelo caso diz que a perícia aponta como causa do acidente problemas no sistema de freio provocados pela falta de manutenção do veículo. O laudo aponta que os freios dianteiros não funcionavam, não operavam a contento, por uma razão muito simples, né? Os tambores dos freios dianteiros estavam com a sua medida máxima de desgaste ultrapassada. O advogado que defende os familiares das vítimas diz que o laudo também comprova que Marco Antônio agiu corretamente nas manobras. O motorista foi um herói.
Ele perdeu a vida, mas também salvou a vida de muitos universitários, porque ia precipitar no abismo à direita. Ele lançou para a esquerda, mas infelizmente tinha rochas e o ônibus tombou e deu o efeito guilhotina, tirando a vida de 17 jovens universitários. Logo após o acidente, o motorista Antônio Carlos da Silva, um dos mortos, foi apontado como responsável pelo desastre. Ele estaria em alta velocidade. Antônio Carlos tinha 37 anos, 15 deles na profissão que herdou do pai. Agora, a irmã dele fala sobre o sofrimento que a família viveu após o acidente. Ouvi pessoas chamarem ele de assassino, carroceiro. Eram os jovens que perderam a vida, o futuro promissor e o motorista. O motorista também tinha família, 2 filhos, deixou uma mãe em depressão. Gislaine conta que Antônio Carlos adorava a profissão. Estava feliz e prestes a se casar. Um cara que tinha tantos planos para a vida, você acha que o cara ia pagar de louco dentro de um ônibus, colocando em risco a vida dele e a vida de todo mundo? O pai, eu não dei conta. A irmã se emociona ao lembrar que o irmão foi acusado como culpado. Mas assim como a mãe de Eric e Felipe, ela também diz que tudo poderia ter sido diferente. Você vê um cara que tinha tanto plano na vida dele, entendeu? A vida dele ser desvairada assim, ó, por causa de responsabilidade de pessoas, porque isso era uma coisa que poderia ter sido evitada, entendeu? O advogado das famílias das vítimas também quer responsabilizar a Prefeitura de São Sebastião. A Prefeitura de São Sebastião também foi negligente em não policiar e não fiscalizar e exigir um ônibus digno, adequado e permitir com que um ônibus sucateado transportasse essas valorosas vidas. O inquérito sobre o caso tramita na Justiça. Ele foi encaminhado ao tribunal, que recebeu a denúncia do Ministério Público contra a dona da empresa e 2 funcionários. Eles são indiciados por homicídio e lesão corporal culposa, quando não há intenção evidente de matar. Os processos são criminais e cíveis, mas o advogado não acredita em prisões. Um fato como este, infelizmente, a pessoa responde por crime de detenção com penas alternativas, ou seja, a prestação de serviço à comunidade, além de uma multa pecuniária. Um ano depois, a empresa União do Litoral ainda é contratada da Prefeitura, só que terceirizou o serviço com ônibus de outra empresa. A logomarca União do Litoral não aparece nos veículos. Em nota, a Prefeitura disse que não houve tempo para nova concorrência. Para não prejudicar o ano letivo dos estudantes, foi feito um aditamento com prazo de validade de 1 ano, uma vez que a Prefeitura pretende realizar nova licitação no final do ano. Não foi pago porque... Apesar do que dizem as famílias das vítimas, o advogado da União do Litoral nega falhas na manutenção. Diz que a empresa fazia todas as revisões de rotina nos ônibus e sempre que havia queixas dos estudantes, elas eram checadas. Esses veículos estavam muito em ordem, eles não tinham problemas. Tanto que não tinham problemas que eu faço questão de frisar aqui que em nenhum momento durante 20 anos dessa empresa houve qualquer tipo de acidente com passageiro. Sobre o motorista, o advogado prefere dizer que o ônibus estava em ordem. O veículo tinha sim freios, senão ele teria tido problema antes. Ele fez um percurso de subida da serra e de descida até a metade da serra, utilizando os freios. E os freios funcionaram normalmente. Como é que em 1 minuto perdeu o freio para nunca mais recuperar? Isso não existe. Por enquanto, a União do Litoral fez acordo com 5 famílias que já receberam um valor como indenização. As audiências para definir valores das outras indenizações estão para começar. Está girando em torno de R$ 1.200.000 para cada família. Exatamente 1 ano depois do acidente, na última quinta-feira, familiares das vítimas e alguns sobreviventes
se reuniram no local do acidente. Inauguraram um memorial com uma placa onde estão os nomes de todos os mortos. E depositaram flores na vala onde o ônibus tombou. No aniversário da tragédia, o sentimento de desamparo com a demora na apuração do acidente atinge praticamente todas as famílias. Nós vamos fazer isso até o final, até que seja feita justiça. Não vai trazer meu filho de volta, mas eu quero sempre estar presente.